Amém, amém. Olha, a única coisa que nós temos e que agrada a Deus é aquilo que aquele cego Bartimeu tinha, que agradava a Deus. Foi exatamente o que Deus lhes pediu. Foi exatamente a sua adoração, o seu culto, o seu sacrifício. Ele não pediu mais nada para o cego Bartimeu. Ele pediu o que ele tinha para adorar a Deus, que era o que Deus tinha dado para ele. Isto é o que todos nós devemos também dar para ele. E no meio de todo aquilo que aquele cego estava fazendo, ele disse uma palavra para o sumo sacerdote. Ele disse: eu não ofereci para ele um cordeiro, eu ofereci para ele este cordeiro. Foi o que ele falou. Não um cordeiro, mas este cordeiro. Era o que agradava a Deus, era aquilo. Esta é a maneira que agrada a Deus também hoje. Correto? Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias aos Romanos. Romanos 7. Vamos ler o verso 24 e o 25. Romanos capítulo 7, versículo 24 e o 25. Está escrito assim: miserável o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Querido Jesus, que palavra, Senhor. E isto é a verdade. Não tem para onde ir, Senhor. Só há um lugar. E este é o lugar que Cristo designou. Deus designou. Sua palavra. É o único lugar onde podemos encontrar alguma resposta, alguma solução para o nosso caso. Fora disto, estaremos, Senhor, como eles dizem, em más lençóis. É necessário a tua mão em todo esse quadro para nos mover e nos levantar e nos posicionar neste lugar. Fora disto,
Nenhum ser humano tem condição. É o estado dele. Pai Santo, nós te pedimos, ajude-nos nesta noite mais uma vez, tomarmos o Senhor em sua palavra e sermos alimentados pela mesma. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, irmãos. Seria um tema difícil para podermos estabelecer uma linha de pensamentos na palavra de Deus. Um tema muito estranho, como estas palavras da Escritura: miseráveis e vis. É o homem. É o homem. Agora, é uma coisa, irmãos, que ninguém precisa de ninguém, só Deus. O homem, ele precisa de Deus para poder ajudar ele num estado como este e levantar dessa condição. E Deus ajuda, como nós ouvimos hoje pela manhã, aquela pessoa que necessita de misericórdia. Não é mesmo? Aquele ou aqueles que necessitam de misericórdia. Não aqueles que podem se ajudar-se a si mesmo. Uma situação como esta que nós vimos aqui, essa situação de um homem sem Deus, ele é um miserável vis. Como chama as Escrituras, né? É a Bíblia que está chamando isto. Sem Deus. Não me importa o que você tenha. Você pode ser a pessoa mais querida ante a sociedade, mais querida na rua que você mora, dos vizinhos, mais popular, a pessoa mais rica, mas se ela não tiver Deus, ela é uma miserável. Não é a sua popularidade, não é a sua religião, não é a sua denominação que vai lhe tirar desse estado. Só há o recurso que o pode fazer é Deus. Você vai ver em São Mateus capítulo 9, o verso 13, ele dizendo estas palavras para esses tipos de pessoas. Ele disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Por quê? Eu não vim para chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Essas pessoas que se encontram nessa situação, nesta condição, quem sabe deitado lá no chiqueiro, na lama, no lodo, na água barrenta, naquele estado deplorável. Às vezes nem pensa em Deus. Ele está naquela situação que ele diz: vocês sabem, eu sou um perdido, eu não tenho nada. Nada. Nenhum conhecimento de nada. Eu sou um pobre miserável. Um pecador. A pessoa mais escarnecida e vil que pode existir. E ele não sabe que Jesus está olhando para ele. Deus está olhando com seus olhos de misericórdia para lhe levantar desta cama de sofrimento. Nesse estado tão vil, um miserável. Essa mensagem, a arca, parágrafo 147. Olha o que disse esse profeta, irmãos. Nós, miseráveis e vis, os mais baixos de todos os insetos, as mais baixas de todas as criaturas, moralmente poluídos. Que coisa! Espiritualmente mortos. Aí ele disse: podemos ser levantados daquele lugar. Podemos ser levantados daquele lugar. Essas pessoas que estão nessa situação, não aquela pessoa que se julga ser justa, é aquela que está nessa situação. Olha, pela arca do sangue do Senhor Jesus Cristo, para sermos filhos e filhas. Olha como mudou aqui. Olha a altura que sobe essa pessoa. Olha a condição. E reis e sacerdote para Deus. Que quadro, ele diz. Que quadro. O que temos em consideração? Como pode o homem rejeitar tal proposta que Deus lhe fez? Você viu aí, irmãos? De um miserável, vis, mais baixo do que um inseto, imoral, mais baixo do que qualquer criatura. Esse é o estado de cada um que chega a este lugar, a esse pedestral. Como
Eu disse nessa manhã: ser príncipe, herdeiro do trono, é ser reis com Ele, é reinar. Nós devemos aprender esta lição e olharmos assim e sabermos que a nossa condição humana e física não vale nada. Não vale nada. Não importa. A única coisa que podemos ter e que devemos ter e considerar é o desejo da alma, é o clamor do Espírito, que Deus dá àquele filho, àquela filha, porque os nossos estados que viemos ao mundo, irmãos, é deplorável, sem exceção de ninguém. Me mostra qual é a pessoa que pode dizer moralmente que ela é melhor do que a outra. Mostra. Moralmente, diante de Deus, que é melhor do que a outra. Paulo disse: miserável é o homem que sou. A única coisa que nos faz ser diferente, irmãos, é a misericórdia, que não é para todos, é para aquele que Deus mostra misericórdia e compadecer-se-á dele, como ele disse: levantei Faraó para mostrar o meu poder, e terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quero compadecer. Aí ele virou e diz assim: Agila, o barro pode dizer para o oleiro: por que me fez assim? Não tem por acaso o oleiro direito no barro para fazer do barro um vaso que ele quer fazer? Pode um caco contender com outro caco? Veja, irmãos, agora nós ficamos felizes no estado que você pode se encontrar, olhar através dessa tremenda vitória que você obteve por graça e misericórdia, que há 2000 anos atrás foi feito ao seu favor, e que nesse tempo, nessa era pela qual você manifestou, Deus te deu essa condição de reconhecer a sua vitória e te levantar desse estado de miserável e ser um filho de Deus, uma filha de Deus, e ter essa esperança de ser reis com Ele. Não é mesmo? Você deveria jubilar, regozijar e agradecer a Deus e dizer: quão grande és tu, Senhor, meu Deus. Eu hei de cantar dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim. Não é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por mim. Você já imaginou? Quantas pessoas ouviram essa mesma mensagem que você ouviu? Quantas pessoas ouviram a mesma palavra que você ouviu? Quantas pessoas ouviram esse profeta pregar e continuam com a vida miserável?
E no entanto, você ouviu uma vez, duas vezes, mudou todo o sentido da sua vida. Mudou o seu caminho. Mudou o seu estado de viver. Como você era um miserável, vis, mas essa luz cruzou o seu caminho, como cruzou de Maria Madalena. Não é mesmo? E você chegou nessa situação que está. Agradecer a Deus por isto. Essa mensagem é a amnésia espiritual. 66. Olha como ele disse. E a Bíblia profetizou. Jesus Cristo enviou seu anjo a João e disse que essa última era da igreja teria sua amnésia espiritual. A amnésia espiritual é terrível. É o estado da igreja. Da igreja, bem entendido. Da igreja. A igreja laodiceana. Ela teria sua amnésia espiritual, ou seja, ela esqueceria de tudo que o nosso Senhor fez por ela. Ela estaria nessa situação. Eles eram miseráveis, recordem? E eles acham que são grandes. Isso aí que é a pior coisa da pessoa. É ser um miserável e achar que é grande. Achar que é certo. Achar que está correto. Eles acham que tem algo. Mas ele diz que eles eram miseráveis, vis, pobres, cegos, nus, e não sabe disto. Não há nenhuma forma de lhes dizer. Agora, uma pessoa que anda desse jeito, irmãos, tem alguma coisa errada com os seus sentidos, com a sua própria consciência. Imagine um homem andar nu e não está nem preocupado. Uma mulher andar nua e não está nem preocupada. Irmão Branham disse, se fosse mais naqueles tempos atrás, eles colocavam ela lá dentro do hospital para doentes mentais. Essa mulher não está certa da mente. Esse homem não está certo. Ou então ele dormindo nos sepulcros, lá nos cemitérios, como fazia aquele gadareno. Ele não estava certo. Ele era um miserável. Mas a misericórdia veio para ele. Que coisa. Agora você diz assim, eu não sou aquele homem. Você é ele sim. Você é ele sim. Porque aquilo que ele sofreu é o que nós sofremos. É aquela transformação que ele passou, é que eu e você passou. E deve agradecer a Deus por isso. Você já imaginou o estado daquele homem? Nu, bebia sangue dentro de um crânio da cabeça de uma pessoa, era ladrão, assassino, fazia tudo que não prestava.
Mas um dia o Senhor teve que passar bem de frente daquilo dali. Bem de frente. Por que que ele passou? A luz cruzando o caminho do gadareno. Aleluia. É verdade? Jesus é a luz do mundo. Ele cruzou o caminho do gadareno. Quando a luz cruzou o seu caminho, todos aqueles demônios se revolucionou naquele gadareno. E o chefe dele pediu, implorou para Jesus: mestre, Senhor, Rabi, filho de Deus, não me mande para o inferno, não. Ele não quer, nem ele quer ir para o inferno. Aí ali é uma manada de porco, deixa nós entrarmos neles. Jesus disse: qual é o seu nome? Legião. Tinha mais de 2.000 demônios. Era o estado do gadareno. Ele disse: vá, saia. Aqueles demônios saíram, entrou naqueles porcos. Nem os porcos suportou aqueles demônios que estavam naquele gadareno. Você imaginou, irmãos? E hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas estão cauterizadamente. Satanás cauterizou a mente deles. Eles não sabem que estão nesse estado, nessa situação. Parece que ele aplicou anestésico neles. Eles estão dementes. Você já imaginou? Você anda na rua e você encontra as mulheres nuas, os homens nus, eles matam um ao outro, não muda nem a cor. É a situação que eles estão. Naquele tempo não, ainda o gadareno nem saía na rua, ele ficava lá no sepulcro, lá no cemitério, para aqueles lados para lá. Quem passava lá ele atacava. Mas hoje não, esses gadarenos andam na rua. Você está passando aí, você está transando no meio deles, cruzando no meio deles. É Deus que te protege, é a graça, é a misericórdia. Senão eles te devorariam, né? Eles são cegos, nus, e não sabem disso. Não há nenhuma forma de lhe dizer. E agora, se o homem estivesse aqui, fora na rua, desgraçado, ou uma mulher nua na rua, cega, estar daquele jeito, aquela seria uma forma lamentável. Mas se eles estivessem em sua mente correta, saberiam quem eles eram. Eles estão doentes, irmãos. Eles estão sofrendo uma amnésia espiritual. Satanás cauterizou a sua mente. Esqueceram. Eles sabiam que eles eram seres humanos, supostos a usarem roupas. Ora, você sairia dali. Você sairia dali. Eles são seres humanos, estão supostos a estar identificados com a raça humana. E ali fora, vis, miseráveis, cegos, nus. E você não pode ir a eles e dizer: irmão, você está nu. Irmão, você está nu. Irmã, você está nua. Não é a maneira de se proceder assim.
desse jeitinho. Quando você se encontra numa situação que você está levantado acima destas coisas, você encontra esse tipo de pessoa, você fala assim: meu Deus, como é que está fulano? Como é que está fulano? E ele não sente nada, ela não sente nada. Olha o que ele faz, olha o que ela faz, que coragem. É a situação das pessoas. Agora, o Mombrana disse assim: irmão e irmão, você não pode dizer que você está nu. Aquilo que uma vez você recebeu e rejeitou, hoje fica aí pechinchando a graça de Deus e a sua misericórdia, pegando bagana, pegando lixo, pegando resto de comida e tudo mais, nas ruas. Lamentável. Agora você disse: pastor, mas isso é a verdade? É claro que é, meu irmão. Um mendigo no natural é como um mendigo no espiritual. O que faz um mendigo no natural? Um coitado não tem trabalho, não tem nada, não tem jeito de ganhar um dinheirinho, e ele mergulha nas coisas do mundo. Quantos que você encontra na rua desse jeito? Você fala: essa pessoa não está certa da mente não. Olha o que ele está comendo. É o estado que está, é a situação. E no espiritual, ele come tudo. Ele vai em qualquer lata de lixo religiosa. Você sabe o que ele fala? Ele fala bem assim: não, falando em Jesus está bom, prega no nome de Jesus, Jesus é o caminho, nós estamos no mesmo caminho, com a mente cauterizada. É a situação que eles encontram e até negam a palavra. Não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Foi o que disse São Tiago. A situação, o estado das pessoas. Oh, irmãos, nós devemos ser propagandas. Mombrana disse: nós temos que ser embaixadores e cartaz de propaganda desse evangelho, representante do lugar aonde nós nascemos, para que as pessoas possam olhar e ver. Agora, quem faz isto? Não é a minha preocupação, não é os meus cuidados, é a predestinação, é a eleição. É Deus que faz isso. Ele cuida dos eleitos, Ele cuida daqueles que são predestinados para isto. Aí é onde está o amor divino. Você vai ver aqui Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 17 até o 20, olha, diz: e se Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé,
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Deixa eu ler de novo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Você sabe que tem crente que nem crê em arrebatamento, quanto mais ressurreição. Não crê nem em arrebatamento, quanto mais ressurreição. E aí a sua vida tem que dizer. Quando você crê, a vida diz aquilo que você creu. Não tem jeito, de todas as formas você tem que crer em alguma coisa. Em alguma coisa você tem que crer. Ou você crê em Cristo, ou você crê no mundo. Se você creu em Cristo, a vida de Cristo vive em você. E aí você sofre as condições daquela vida que vive. Uma pessoa, para ser ressuscitado, ele já tem que ter essa ressurreição nele. Correto? O poder da ressurreição já tem que estar em você, vivificando a sua vida. É o que disse a palavra de Deus. Imagine esse poder da ressurreição vivendo em você. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele tem nos beneficiado com esse benefício, com esse poder que vivificou as nossas vidas. Estáveis, mortos em ofensas e delitos e pecados. Porém, pela graça, Cristo vos vivificou, e agora sois salvos, crendo nessa ressurreição. Então, olha aqui. Mas eu digo a verdade, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Primeiro Cristo, segue em ordem, depois aqueles que virão. Por isso que a Bíblia disse: Deus fez o homem da terra, Adão, e fez o homem do céu, Cristo Senhor. Tal da terra, tal do céu. Tal o celestial, o terreno, tal os celestiais. Digo, tal o celestial, tal os terrenos, tais os celestiais. Do jeitinho que o nosso Senhor é, também os céus são. É por isso que quando nós entramos nesse lugar de ressurreição, irmãos, sob o domínio desse poder ressuscitador, não tememos a morte. Você crê já por natureza, a sua natureza foi mudada. Aquela velha alma miserável foi morta, e Ele te deu a alma dele. Você sabe que o homem miserável é esse, que tem uma velha alma miserável, uma velha natureza miserável. Não me importa o que ele seja aqui em cima, mas lá embaixo ele é um miserável. Ele tem que nascer de novo para se transformar e ser mudado. Fora disso,
ele está perdido, ele é um pobre miserável. Pode ser rico, pode pertencer à melhor igreja, à melhor religião, pode ter tudo na sua vida, a lei áurea da sua igreja, nada adianta. Jesus diz: tem que nascer de novo da água da palavra pelo Espírito Santo, para poder ser esse tipo de pessoa. Eu vou encerrar com essa mensagem aqui. Redenção em plenitude, em regozijo. Então você vai observar, o Bruno vai mostrar aqui como que pode ter pessoas, como eu disse, que pinchincha essa graça e tem religião suficiente para unir na igreja, para ser um membro de banco, enquanto que Deus está fazendo com que sai da sua rocha jorros de águas em abundância, para te levantar acima de todas essas coisas, te posicionar na vida eterna. Aí ele diz isso daqui. Olha, parágrafo 188 ao 191, ele diz: eu gosto de me sentar na fonte que solta jorros. Aleluia! O suficiente para me suportar pela eternidade. Aleluia! Isso significa uma vida limpa, uma vida pura, uma vida de Cristo vivendo nele. Correto? Estou feliz por eu ter ido naquele velho lugar úmido, para a bica que jorra o tempo todo. Sim, Senhor! É aquela fonte que ele fala dela na mensagem, já era as cisternas rotas. Ele conversa com a fonte. Quando você está bebendo essa água direto, bebendo essa fonte direto, a sua vida é diferente. As coisas mudam. Você não tem fé suficiente só para unir a uma igreja, não. Ser membro de uma igreja, não. Você tem fé suficiente para muito mais do que isso, para a vida eterna. Mas quando você bebe aqui, bebe ali, é diferente. Veja o que ele disse: o povo tem religião suficiente para fazer os miseráveis. Você já imaginou, irmãos? Fazer miseráveis. Bem, eu não posso ficar sentado mais do que 10 minutos. Já ficam inquietos. Puxa, o pastor está demorando muito no seu sermão. Oh, que coisa! Quanto vai falar esse pregador? Qual é a profundidade da sua salvação? Isso mesmo. Vai domingo de manhã e diz: bem, eu irei ouvir o que eles têm a dizer. E recebe um respingo e volta. E é só isso que você recebe. Não muda o comportamento, eu digo, não muda a vida, não o comportamento velho, não muda, é aquele de sempre. Irmão, vou lhe contar, quando Moisés feriu aquela rocha, ela regou todo o deserto. Amém? Não saiu só um risquinho de água, não. Saiu toneladas de águas, para toda aquela multidão beber, as suas fazendas, os animais, tudo bebia.
correu um rio de água. Eles bebiam à vontade para viver acima daquele deserto sedento, aquele deserto religioso, aquele deserto denominacional. Amém? Sim, Senhor. É a única coisa. Tudo que eles tinham necessidade, eles simplesmente se abaixaram ali e beberam, beberam, beberam até estarem saciados. Hoje as pessoas não sentem vontade nem de vir mais nos cultos. Vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo, acabando. Hoje as internet tomam o lugar, os computadores, as televisão, o show, as novelas, tudo toma o lugar dessa fonte. As diversões. Não, eu acho que eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Não, mas quando você bebe, bebe, bebe à vontade, até estarem saciado, e ainda continuava saindo mais água, cerca de 40 mil galões por minuto. Calcule isto. Quantas pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas podiam beber? Em 1 minuto, gente sedenta, e além dos camelos e animais, e o que eles tinham. E a Bíblia diz, ela saiu com abundância, ela ressoava pelo deserto, que é o que nós temos hoje, irmãos. Eu duvido se você beber essa mensagem, ela é a água, comer desse pão, ele é o pão. Deixa as outras coisas e come essa mensagem, bebe dessa fonte para você ver. Não deixa outras coisas tomar o lugar dela, não. Deixa ela tomar o lugar. De repente você vai ver as suas fraquezas, as suas falhas, os seus erros, os seus enganos, as suas mentiras, todas vêm debaixo do sangue. E você fica livre daquele fardo pesado que sempre estava te puxando para trás, e agora você está de pé ereto na presença dele. Um crente avivado, não é mesmo? Eu vou ler aqui mais uma escritura de Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, e a parte B do versículo 5 e o verso 6. Ele disse: aquele que nos ama, Jesus, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdote para Deus seu Pai, e glória e poder para todo sempre. Amém. Então você vai observar que esses cristãos que está dentro desse quadro, eles se sentem assim. Primeira coisa, Satanás não pode lhe tocar. Ele está escondido no esconderijo de Deus, em Cristo. Ele não pode tocar, por quê? Porque nenhum pecado seu está presente nele. Todos foram jogados sobre o sangue, e Deus jogou aquilo para trás dele e jogou no mar do esquecimento. Satanás não pode tocar mais. E em segundo lugar, você tem uma determinação na sua alma que você é sacerdotes e reis, reina com ele e ele com você. Você é diferente. A sua vida prova tudo isto. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude a segurar nestas verdades. Vamos cantar o hino e nós encerraremos.
Vamos cantar o hino 269, sobre as ondas do mar. Ó, por que duvidar? Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguros irás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode sustir. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu virás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu virás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, graças, graça, graça. É um dom imerecido. Nós, como miseráveis e vis, Deus nos concedeu essa graça de nos fazer, através do seu sangue, lavado através do seu sangue, nos fazer sacerdotes e reis. Você crê que você é? É isso que somos hoje. Não somos mais aquele tipo de sujeitos
A vida nossa foi mudada de água para vinho, de pedra para pão. Agora você não anda mais naquela lama, naquele lodo. Você não anda mais catando bagana nas caixas de lixo. Agora você está sentado bem em cima com Cristo, abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é mesmo? É um filho, é uma filha, é um eleito. Oremos. Querido Jesus, não precisamos, a única coisa que precisamos é a tua sinceridade, é a tua confiança, tomando lugar na nossa própria vida, viver em nossas vidas, ter a sua natureza, a sua alma, sofrer essa transformação, nascer de novo através do Espírito Santo e amar o Senhor acima de todas as coisas. Exatamente neste momento que estamos vivendo agora, tão difícil, Senhor. Rumores de guerra, guerra, final de tempos, fome, peste, nus e tudo mais. Mas tenho ainda um pequeno povo, separado e diferente, que está em um lugar de segurança. Cristo. Senhor, leva-nos em paz, protege-nos e nos guarda, pois somos os seus dependentes. Nós precisamos de Ti, e Tu tens o que nós precisamos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, a Ti, Deus Santo, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido lá na cruz. Aleluia.